Pronto, neste momento já está a gravar. Olá a todos. Então vamos começar agora. Portanto, sejam bem-vindos os que estão aqui presencialmente em primeiro lugar. Muito obrigado por todos terem vindo e termos aqui uma casa cheia. Então, obrigado também ao pessoal que está remoto. E também queria enviar um abraço ao pessoal do futuro, que nos vai ver mais tarde. Eu colocarei isto no YouTube, onde vocês neste momento estão a ver, pessoal do futuro. Ok, portanto, nós na última aula nós vamos falar de dois tópicos. Vamos continuar a abordar paralelismo e neste momento vamos. Ups, portanto, tivemos a ver paralelismo do ponto de vista de paralelismo de instruções e agora vamos olhar para o paralelismo chamado de multiprocessamento, ok? Ou seja, a ideia de nós termos múltiplos processadores. Ahm, Portanto, recordando a motivação um bocadinho para isto, portanto, nós vimos que era possível em cada ciclo de relógio no CPU submeter mais do que uma instrução, ok? E desta maneira temos mais do que uma instrução por ciclo, o que permitia, portanto, aumentar o paralelismo e, portanto, o desempenho, o throughput, ok? E, portanto, estas são as arquiteturas, as arquiteturas que vimos antes, que são multiple issue. Um, e vimos também que havia um desafio, especialmente nas arquiteturas mais comuns, multiple issue, e mais interessantes, que são as dinâmicas, que é a complexidade, ok? Vocês viram que o escalonamento dinâmico implicava uma série de componentes de hardware que são complexas, não é? Para nós conseguirmos fazer em runtime, portanto, a decisão de quais são as instruções que eu vou lançar em cada ciclo. O custo do hardware começa a ser enorme, o custo também a nível energético é muito elevado e, portanto, houve um momento aqui, há cerca de uns 15 anos, talvez, em que começámos a migrar para arquiteturas que são multiprocessador. E, portanto, a ideia é explorar paralelismo, não de um stream de instruções apenas, ou seja, não de um único processo, mas de múltiplos processos, possivelmente, ok? Portanto, ou seja, o que eu aqui chamo streams independentes. Portanto, são instruções independentes, ok? Porque tipicamente vêm de processos ou de tarefas ou de programas diferentes, ok? Pronto, isto pode ser implementado fundamentalmente de duas formas, ou com múltiplos cores, que é o multiprocessamento mais puro, ok? Que é a ideia de nós termos mesmo diferentes CPUs portanto, executarmos, portanto, as nossas múltiplas instruções em diferentes CPUs, seja apenas um programa ou diferentes programas num dado CPU. Um, ou então o conceito também de threads de hardware, ok? E aí temos o tópico de multithreading, de que também vamos falar mais no final desta aula, ok? Relembro só uma coisa, agora já passaram uns 3 ou 4 minutos do início da aula. O Zoom desliga ao fim de 40, portanto, o Zoom, a licença que nós temos de Zoom agora, não é bem uma licença, é o grátis, acho eu. O que significa que eu assim vou fazendo as paragens tipo a cada 30, 35 minutos, paro, está bem? Pá, se por acaso eu me esquecer e isto for abaixo, é só ligarem novamente, mas só passado uns 5 minutos, porque eu depois vou fazer aqui um pequeninho intervalo para nós descansarmos, ok? Ou passado 3, 4, 5 minutos. Muito bem. Ok, então aqui fundamentalmente, ao termos múltiplos processadores, fundamentalmente conseguimos ter paralelismo ao nível das tarefas, ou seja, ao nível de termos processos diferentes, barras de tarefas diferentes a correr em processadores diferentes. Portanto, um multiprocessador é um sistema que tem pelo menos dois processadores, como o próprio nome indica, ok? Que estão ligados por uma rede de interligação. Eu aqui estamos a pensar ainda num único computador. Vamos ver que, em particular, no módulo seguinte, vamos ver também a ideia de termos múltiplos computadores interligados por uma rede, mas neste momento estamos a considerar que temos um único computador com múltiplos processadores lá dentro, ok? Portanto, múltiplos cores. Todos estes cores partilham memória, portanto, é a memória do computador, ok? Partilham também as entradas e saídas, portanto, os sistemas de entradas e saídas. E tudo isto é interligado por uma rede de interligação, pode ser um barramento ou uma rede qualquer que permita comunicação entre os diversos processadores. Cada processador já agora mantém a sua cache também, mas a memória é partilhada, ok? E o objetivo é, obviamente, aumentar mais uma vez o desempenho, ter ainda mais throughput. Isto não quer dizer que nós não continuemos a ter algum paralelismo ao nível das instruções. É possível ter as duas coisas. Aliás, as arquiteturas modernas, de facto, têm as duas coisas.
mas agora o nosso foco está no processamento, portanto, entre múltiplos cores. Portanto, alto throughput, porque nós podemos correr, no fundo, jobs ou processos em cores diferentes. Portanto, se tivermos um computador que está a correr múltiplos programas, nós podemos fazer com que os cores estejam todos a ser utilizados. Portanto, tipo, cada programa a utilizar o seu core, ok? E também podemos reduzir o tempo de execução para um programa único se conseguirmos paralelizá-lo. Essa é a parte um bocadinho difícil, mas nós conseguimos. É possível nós pegarmos num programa e executá-lo em múltiplos cores, ok? Só que isso tem de ser feito explicitamente e é difícil de programar uma coisa destas, está bem? Mas de qualquer maneira é possível e assim vocês conseguem maximizar o desempenho de um programa único. Ok, mas já agora, porque vocês, enquanto se desenvolverem uma aplicação, vocês estão interessados é que a vossa aplicação corra muito rápido, não é? Não estão tão preocupados na aplicação do vizinho. É claro que o utilizador não se importa porque tem múltiplas aplicações a correr, portanto, termos só apenas o high throughput que eu ponho aqui já é vantajoso. De qualquer maneira, do ponto de vista de quem desenvolve uma aplicação, interessa-lhe maximizar ao máximo o desempenho da sua aplicação. E aí nós temos de explicitamente paralelizar. Pronto, nós já falámos um bocadinho disto na última aula, portanto eu só estou a tentar recapitular assim rapidamente, nomeadamente o facto de isto agora ser o comum, ok? Portanto, todos os servidores, hoje em dia, todos os computadores têm múltiplos cores, ok? Algumas dezenas, isso é hoje em dia comum. E, portanto, a trend, ok, é focarmos no paralelismo ao nível das threads, ou seja, que é isso que estamos a falar hoje, e não tanto no paralelismo ao nível das instruções, até porque o paralelismo ao nível das instruções é muito difícil de conseguir throughputs muito elevados, porque há sempre aqueles problemas dos hazards, etc., uma série de dependências nos nossos códigos que dificultam, de facto, que o ILP consiga melhorar muito. Ok, nós no próximo módulo vamos passar de multiprocessadores para clusters. Esta é uma pequenina introdução aqui. Portanto, a ideia é muito semelhante, ok? Aqui estamos a falar de sistemas que, no fundo, ligam multiprocessadores ou servidores, que no fundo são os servidores hoje em dia são todos multiprocessador, numa rede, ok? Uma rede Ethernet, uma rede LAN pequena ou uma rede internet, se for um cluster maior, ok? E isto é hoje muito comum naqueles serviços todos da cloud, mas o objetivo é o mesmo, é explorar o paralelismo entre processadores, sendo que aqui a diferença é que a comunicação é explícita, ok? Ou seja, nós temos de enviar mensagens explicitamente. Isso tem vantagens e inconvenientes, como nós vamos ver daqui a pouco mais à frente. Ahm, mas nesta aula, quando estamos a falar apenas de multiprocessadores, apenas de multiprocessamento, estamos a falar do único computador que partilha a memória e, portanto, nós podemos utilizar primitivas de shared memory, de memória partilhada, que são muito mais simples, está bem? Pelo menos do ponto de vista da abstração do programador. Depois tem os seus problemas. Ok, portanto, vamos agora falar um bocadinho dos overheads na parte de programação. Eu penso que em alguns turnos, se calhar nos 2 turnos também falei um bocadinho disto, mas isto é só para vos passar aquela mensagem de que programar estas coisas é difícil, ok? Programar paralelo é difícil e, infelizmente, o facto de termos múltiplos cores não vai aumentar o desempenho dos nossos programas, automaticamente. Nós temos de programar de novo, temos de pegar no nosso código e paralelizá-lo, ok? E isso é difícil. Há teses de doutoramento só para fazer isto, ok? Inclusivamente, eu tenho um aluno meu que está a tentar automatizar este processo. Aliás, foi um dos artigos que eu partilhei aqui na aula introdutória, uma daquelas publicidades que eu fiz, e que, aliás, é um docente de alguns dos vossos laboratórios, que é o Francisco Pereira, e, portanto, o que ele faz é, de facto, automatizar este processo de paralelização de programas. Um, e pronto, depois também é importante nós percebemos que, como isto é um processo difícil, epá, nós para o fazermos temos de ter um speed-up bastante elevado. E nós já sabemos que isso é complicado, de acordo com a lei a AMDAL de que falámos já atrás e que vamos voltar a falar já de seguida. Antecipando já os grandes desafios que nós temos quando estamos a paralisar, primeiro, se estamos a paralisar, temos de pegar no nosso programa, dividi-lo em pedaços e dividi-lo em múltiplas tarefas e enviar as tarefas para os diferentes cores, ok? Portanto, temos de dividir o trabalho pelos cores e temos de fazer isso de forma que seja balanceada, ok? Porque se nós não balancearmos a carga dos múltiplos cores, arriscamos a ter um desempenho péssimo, porque um dos cores está a ser muito mais usado e, portanto, esse core torna-se o bottleneck do sistema e, se calhar, não temos ganho nenhum.
Depois temos o problema de coordenação, porque estes programas tipicamente partilham dados, ok? Há sempre variáveis partilhadas e isso requer sincronização, o que torna a programação difícil e leva a atrasos. E finalmente, temos, claro, o overhead de comunicação, porque nós temos os dados não estão todos no mesmo CPU, a informação não está toda no mesmo CPU, está a ocorrer em muitos sítios e, portanto, temos constantemente envio de mensagens, sejam explícitas ou implícitas, neste caso são implícitas, portanto, tem de haver comunicação através dos barramentos do processador, portanto, das redes de interligação, e isso implica também latências, implica atrasos. Muito bem. Portanto, é aqui que nós encontramos então a lei de Amdahl. Nós já falámos disto, portanto eu vou ser muito rápido. É aquela ideia de que nós temos, se nós conseguimos melhorar o desempenho de um programa, se nós acelerarmos uma fração f do programa de um fator s, ok? Sendo que, como o restante, 1 menos f, não é afetado, o que vai acontecer é que o ganho pode não ser muito grande, ok? A principal mensagem é, ou nós paralisamos quase tudo, ok? Ou tudo, idealmente, ou então o ganho pode ser bastante pequeno, ok? Isso é dado pela lei de Amdahl, que nós já falámos. Pronto. E agora, só para vos dar uma noção, eu penso que tínhamos ficado mais ou menos por aqui na última aula. Portanto, a fórmula, portanto, é dada, portanto, de speed up, é dada por esta fórmula aqui, o speed up. E então imaginem que nós temos uma melhoria, ok? Numa parte do código, corre 20 vezes mais rápido, o que é extraordinário, portanto, vocês melhorarem uma parte do código 20 vezes, mas não é usada sempre, não é? Porque não dá para usar todo o tempo, e só há só uma determinada percentagem que utiliza esse código. De acordo com a lei de Amdahl, apesar do speedup ser de 20 vezes nessa parte do código, se eu só usar 25% do código, portanto, com esse speedup, no final o speedup total vai ser de apenas 31%. Ok? O que se imaginarem que eu tinha um speedup potencial de 200%, que era 20, desculpem, de 2000%, portanto, que era 20 vezes mais, e só estou a conseguir 0,31 vezes mais, ou seja, 31%, é pouco. Ok? Se baixarmos então a fração para 15%, por exemplo, é apenas um ganho de 17%. Se nós quiséssemos, se tivéssemos 100 processadores e quiséssemos escalar linearmente com esses 100 processadores, nós íamos precisar de que nada fosse paralelizável, ok? Isso é genérico, obviamente não é para 100 processadores, é em qualquer caso. Teríamos de ter tudo paralelizável, nada ser executado sequencialmente ou em série, porque caso contrário nunca conseguimos, portanto, escalar linearmente, ou seja, 100 processadores, escalar 100 vezes. E mesmo se eu quisesse um speed up de 90% com 100 processadores, de 90 vezes, peço desculpa, com 100 processadores, só 0,1% do nosso programa é que devia manter-se serial, ou seja, 99,9% do programa tinha de ser paralelizado, ok? Pronto, e isso é complicado. Ora bem, e agora passo um bocadinho para vocês. Quero que vocês considerem este problema. É a aplicação direta da lei de Amdahl, ok? Para vermos o exemplo na prática. Imaginem que nós temos um programa que o que faz é soma 10 variáveis escalares, ok? E depois faz uma soma de matrizes, ok? Portanto, temos portanto, duas matrizes 10 por 10, está bem? Apenas a soma, portanto, dos elementos da matriz e só a soma da matriz é que é paralelizável, ok? E, portanto, vamos considerar dois casos, um em que tenho 10 processadores e outro em que tenho 100 processadores. Eu gostava que vocês me dissessem qual é que vai ser o speed up, ok? Do caso um e do caso 2. Ok? Talvez precisem de calculadora neste caso. Não se preocupem que se saírem coisas destas aliás, como normalmente saem no MAP ou no exame, onde quer que seja, normalmente nós damos valores que sejam fáceis de calcular de cabeça, ok? Se alguém que esteja remoto conseguir já chegar ao valor, pode dizê-lo, ok? Até podem utilizar, deixa-me tentar ver aqui se eu consigo ver as mensagens. Podem também enviar mensagens, deixa-me tentar ver se eu consigo ver. Está aqui. Como é que estão as mensagens? Sim, através do chat. Mas é melhor falarem, porque senão torna-se mais difícil.
Ora bem, a primeira pergunta é: qual é que é o valor do F? Aliás, o mais fácil, qual é que é o valor do S naquela fórmula? Para o caso 1, 10. Muito bem, 10. Tivemos aqui uma resposta de um dos elementos da plateia. 10, é verdade, é o speed up é 10. Temos 10 processadores, conseguimos fazer um speed up de 10, ok? Naquela parte. E se tivermos 100 processadores, o S vai ser 100. Agora a questão é: e o F? Qual é que é o valor do F? O F é a fração que é paralelizável. Quanto é que é paralelizável ali? É só a parte das matrizes. Quantas computações é que são as matrizes? 10 vezes 10 são 100, ok? Então nós temos 110 operações, ok? Em que 100 são relativas à matriz. Então o fator F vai ser 100 a dividir por 110. Ok? Portanto, a fórmula é 1 menos 100 a dividir por 110 mais, desculpa, 1 sobre 1 menos 100 sobre 110 mais 100 sobre 110 a dividir por 10. Ok? Pronto. Portanto, a diferença entre um caso e o outro é apenas termos o S a 10 ou a 100 e o resultado é um speedup de 5,5 no primeiro caso e 10 no segundo caso. Portanto, reparem, apesar da matriz, portanto, nós termos muito mais operações, portanto, na matriz, portanto, 100 versus 10 apenas em série, mesmo com 100 processadores só conseguimos um ganho de 10. Ok? Não é mau, mas, de qualquer maneira, estamos a utilizar 100 processadores. Ok. Caso 2, 3 e 4, aliás, de novo 10 processadores, 100 processadores, mas neste caso temos matrizes maiores. Ok? Ok? Portanto, 100 vezes 100 matrizes de 100%. Portanto, o que vai acontecer é que a fração de código paralisável, o F, vai aumentar. Qual é que é o novo valor do F? Que é isso que se altera aqui. Então, é isso. É 10.000 sobre 10.010. É exatamente. Portanto, a fração é 10.000 sobre 10.010. Temos 10.000 operações feitas na matriz, ok? Relacionadas com a matriz, e temos mais as outras 10, dá 10.010. Muito bem, ok? Nesse caso, como a matriz já é maior, nós já conseguimos um ganho bastante interessante, porque de facto quase tudo é paralelizável. Já conseguimos um ganho de quase 91%, de 91 vezes, peço desculpa, com 100 processadores. Portanto, vocês já estão aqui a ver que se eu aumentar o tamanho do meu problema, certo? Da parte que é paralelizável, eu consigo. Quem diz paralisável diz outro tipo de fator que possa aumentar o desempenho. Já agora tenho que estar a falar paralisável porque é o tópico da aula, mas não teria de ser só paralisável. Mas conseguimos, portanto, um ganho que é já muito mais interessante. E isto leva-me a falar desta coisa da escalabilidade, portanto, do desempenho paralelo. Portanto, de facto, nós conseguirmos um speed up num processador em que, quando temos o tamanho do problema fixo, às vezes é difícil. Nós conseguimos melhores ganhos quando o problema aumenta, ok? E tipo, é como o caso da matriz que eu mostrei aqui. Quando a matriz aumenta, nós conseguimos ter ganhos superiores, ok? Portanto, é muito mais fácil, de facto, melhorar o desempenho se o problema aumentar. Ok? Portanto, e aqui há dois tipos de scaling, ok? De escalar um sistema, que é o forte e o fraco. O escalar forte, strong scaling, é quando nós conseguimos um speed up sem aumentar o tamanho do problema, ok? Portanto, temos o mesmo trabalho a fazer, mas ele está a ser feito mais rápido, ok? O weak scaling, que é hoje muito mais comum, epá, temos um speed up que conseguimos por aumentar o tamanho do problema. Ok? E ao aumentar o tamanho do problema, a fração que está a ser otimizada, que está otimizada ou que está paralelizada, aumenta também. Ok? E se isso for proporcional ao número de processadores, portanto, nós vamos ter o mesmo trabalho por processador e, portanto, conseguimos escalar dessa forma também. Ok, alguma dúvida? Está claro? Pessoal em casa, sempre que tiverem dúvidas, avisem. Eu acho que se puserem a mão no ar também dá para eu ver, porque deve aparecer aqui logo a mão no ar. Mas se não, desliguem, liguem o microfone e falem. Ok,
Aqui um último ponto também importante, que é um fator muito, muito importante e que às vezes não é considerado e é fundamental, ok? Que é o balanceamento de carga, que eu já mencionei um bocadinho há pouco. É que mesmo que nós tenhamos um scaling, portanto, um escalar perfeito, ok? Se a carga não for distribuída de forma igualitária ou muito ou justa, digamos assim, pelos vários processadores, isto não vai funcionar, ok? Porque basta, vejam só este exemplo, basta um processador estar a fazer o dobro do trabalho de todos os outros, ok? Que o speed-up baixa logo para metade, ok? Portanto, é só para terem uma noção que é mesmo muito importante que o balanceamento da carga seja razoavelmente parecido. Pronto, deixando este alerta, as questões que nós temos de fazer quando estamos a desenhar um sistema paralelo, ok? Multiprocessador ou cluster, é como é que nós vamos dividir o trabalho, ok? Temos de tentar balancear a carga. Como é que vamos partilhar informação e comunicar e trocar informação? Como é que fazemos o sharing, a partilha dos dados? Como é que o progresso vai sendo sincronizado, ok? Isto é muito importante porque, como nós temos memória partilhada, normalmente temos que sincronizar o acesso a esse tipo de memória. Nós não queremos que dois processos de forma concorrente estejam a alterar, por exemplo, a mesma variável em memória. E, portanto, temos que ter maneira de coordenar, ok? Então, aqui os locks que vocês já ouviram falar em sistemas operativos, locks ou outro tipo de mecanismos de sincronização. E finalmente, pronto, a questão da escalabilidade, porque quando nós estamos a aumentar um sistema, se queremos maior desempenho e estamos a pôr mais e mais processadores, mais e mais computadores para resolver o problema, temos de pensar como é que o sistema escala. Se escala-se aquela questão da escalabilidade forte, a escalabilidade fraca, ok? Isso também é importante. E todas estas escolhas vão determinar os overheads que nós temos relacionados com o paralelismo, quer o nível de paralelismo, o custo da comunicação e da sincronização e o balanceamento de carga. Muito bem, pronto, isto aqui é uma espécie de um introito, portanto, para vocês perceberem o problema, ok? Da programação paralela. E agora vamos olhar para os prós e contras e os trade-offs do desenho de um multiprocessador de memória partilhada, portanto, um Shared Memory Multiprocessor, que são os que a que nós vamos dedicar, portanto, esta aula, este módulo, ok? Pronto, primeira coisa, nós quando temos, a maneira mais fácil de perceberem isto é, isto aqui é um sistema que é um computador único, ok? E que tem múltiplos cores, ok? Pronto, isto é um Shared Memory Multiprocessor. Temos um único espaço de endereçamento porque temos uma única memória, portanto a memória é partilhada, ok? E esse espaço de endereçamento é partilhado por todos os processadores, está bem? O que é que isso significa? Isto é uma regra para todos os SMP, para todos estes multiprocessadores. Portanto, qualquer processador pode aceder a qualquer endereço de memória. A memória é completamente partilhada, há um espaço de endereçamento partilhado. Um, a comunicação e a coordenação é feita neste tipo de sistemas através de variáveis partilhadas. Portanto, como nós estamos no mesmo computador e temos uma memória partilhada, o mais fácil é comunicar e sincronizar através da memória. Ok? E é isso que nós fazemos. Portanto, todo o acesso a dados tem de ser sincronizado, ok? E neste caso é através da memória e utilizando aqueles mecanismos de sincronização, tipo operações, o uso de locks, o uso de operações atómicas, etc. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, está bem? Só para, em alguns casos, talvez recordar, talvez tenha falado disso um bocado em sistemas operativos, não sei até que detalhe, mas eu vou-vos tentar só, pelo menos, relembrar alguns destes aspectos. Mas o foco essencial é que nós temos de garantir que só há um processador de cada vez na zona crítica. Lembram-se do conceito de zona crítica, talvez, ou região crítica? Pronto. Portanto, é isso que estes mecanismos de sincronização permitem. Há dois estilos diferentes de processador de shared memory, de multiprocessador de shared memory. Um que é o chamado UMA e o NUMA. Ok? É o UMA e o NUMA. UMA vem de Uniform Memory Access e NUMA vem de Non-Uniform Memory Access. Portanto, ou seja, os processadores UMA são. O acesso à memória é uniforme. O que é que isso significa? É que todos os processadores têm uma latência até à memória aproximadamente igual. Está bem?
Porquê? Porque há apenas uma memória e ela está a uma distância relativamente igual a todos os cores, a todos os processadores, ok? Isto funciona bem para multiprocessadores relativamente pequenos, small scale, ok? Que partilham apenas um único barramento, um single bus, para a memória, porque apenas têm uma memória, e, portanto, tem esta uniformidade. De facto, como todos partilham o mesmo barramento, portanto, a distância à memória é a mesma e, portanto, a latência é a mesma. Isto simplifica a programação, porque nós sabemos que sempre que vamos à memória, há uma dada latência, e essa latência é mais ou menos fixa, ou pelo menos é muito parecida. E depois há os multiprocessadores NUMA, Non-Uniform Memory Access, que se têm tornado cada vez mais comuns porque escalam melhor. Ok? Portanto, aqui a ideia, eles são non-uniform porque o acesso à memória, o tempo de acesso à memória, depende da localização da memória, ou seja, é diferente. Se vocês, porquê? E porquê é que é diferente? Porque cada CPU, cada core tem a sua memória. Ok? Tem a sua, ou melhor, a memória está partida em pedaços e cada core tem o seu pedaço, tem um pedaço. Não é o seu pedaço, porque todos podem aceder a toda a memória, não se lembram no início, ok? O espaço de endereçamento é partilhado, ou seja, eu posso aceder à minha memória local, e isso é ótimo, porque é muito mais rápido, ou à memória de outro core qualquer, de outro processador, que está mais longe e, portanto, a latência é maior. É por isso que isto é não uniforme, porque as latências são diferentes. Isto escala melhor, porque se nós conseguirmos ter a nossa memória local e conseguirmos manter a maior parte do nosso programa na memória que está mais próxima, eu consigo escalar melhor o sistema, porque não tenho de aceder remotamente a outras zonas de memória que estão mais longe, e portanto escala melhor para servidores de grande escala, ok? Sistemas maiores. Já vou também mostrar uma imagem para isto ficar ainda mais claro. Mas pronto, para já, como sumário só desta introdução aos SMPs, estes processadores, multiprocessadores de memória partilhada, simplificam o processamento porque utilizam variáveis partilhadas, mas requerem, para correção, obviamente, esta ideia de sincronização e mecanismos de coerência, ok? Porque estamos a usar memória partilhada fundamentalmente. É por isso. Questões? Comentários? Remotos? Nada? Ok, então vou avançar. Continuar aqui só então para mostrar agora com imagens a diferença entre, portanto, uma arquitetura UMA, a que vem na esquerda, e uma arquitetura NUMA, a que vem na direita. Portanto, a UMA, como vocês podem ver, há apenas uma memória que está num único local e, portanto, a distância e a latência de cada CPU à memória é aproximadamente o mesmo e, portanto, por isso é que nós dizemos que o acesso à memória é uniforme, a latência é uniforme. No caso dos processadores NUMA, o que acontece é que temos um CPU ou múltiplos que partilham partes da memória, ok? Portanto, a memória, no fundo, é dividida em várias partes e cada CPU ou grupo de CPUs mantém a sua memória local, mas também pode aceder à memória remota. E eu sublinho isto, nós podemos aceder à memória remota porque a memória neste sistema é de todos, ok? Portanto, como estava a dizer, portanto, cá em baixo tem uma arquitetura numa um bocadinho mais detalhada, em que vocês veem, portanto, aqui no lado esquerdo, vocês podem ver que isto aqui há um núcleo de processadores, um processador com três CPUs. Na realidade, são grupos de processadores que formam o que se chama um nó NUMA. Do lado esquerdo, NUMA Node 0 e NUMA Node 1, do lado direito. Portanto, no fundo, são grupos de processadores que partilham, ok? Que têm a sua memória local, ok? Mas o que é importante é que toda a memória é partilhada por todos, está bem? Portanto, idealmente, o grupo de CPUs que está no nó 1, no nó 0, sim, pode ser no nó 1, é melhor que a maior parte dos acessos à memória sejam feitos nesse nó, porque ele é local, mas se precisarem de mais memória, podem utilizar também a memória que está remota, ok? Mas pronto. Uh, Estes números podem então escalar melhor, ok? Até porque têm menor latência também para a sua memória local. Não têm de ir, ao contrário dos UMAs, não têm de ir a um local de memória distante, ok? Mas é mais difícil programar um NUMA porque o acesso à memória, o tempo de acesso à memória não é previsível, ok? E portanto é mais difícil. Se vocês precisarem de programar para garantir que estão a colocar as coisas na memória do vosso nó numa, as coisas são um bocadinho mais complicadas a nível de programação. Ok.
Dúvidas? Muito bem. Então agora vamos ver como é que nós conseguimos, ok, fazer um programa em paralelo, ok, utilizando memórias partilhadas e tendo memória partilhada e tendo em atenção que é preciso sincronizar os processos. Portanto, o nosso objetivo vai ser somar 100 mil números, ok, num sistema UMA, ou seja, com a mesma latência, portanto aquele uniforme, com 100 processadores, ok? Sendo que cada processador vai ter um identificador entre 0 e 99, para simplificar. O identificador é dado por PN, por Process Number, ok? E, portanto, como temos 100 processadores, cada processador vai tratar de 1000 elementos. Portanto, nós vamos tentar paralisar isto, ou seja, dando 1000 elementos a cada processador para ele fazer, neste caso, a soma, ok? Portanto, o primeiro passo é fazer uma soma local. Cada um destes 100 processadores vai executar algo deste género, ok? Temos uma soma parcial que é o somatório do Pn, em que P é n, em que o n, portanto, varia com o processador, portanto, P0, P1 até o P99. Portanto, o somador começa a zero e depois, reparem, o ciclo. O ciclo vai para o processo zero, o i varia de zero até 1000, ok? Portanto, de 0 a 999, na realidade, portanto, soma todos esses valores. Se for o processo um, vai de 1000 a 1999 e assim sucessivamente, ok? Portanto, penso que aqui não haverá grande dificuldade. Pois é apenas somar todos os números. Claro? Sim? Ok. Então, reparem, neste momento nós já temos que cada processador executou a sua soma local, somou os seus 1000. Agora, o mais difícil é, ok, agora temos 100 processadores e temos de somar os valores parciais, ok, daqueles 100 processadores. Como é que isso é feito? Tipicamente é por um passo que se chama reduction, ok, redução, que é a ideia de combinar as somas parciais e tipicamente utiliza-se uma técnica de divisão e conquista, divide and conquer. A ideia é, nós temos metade dos processadores a adicionar as suas somas parciais, depois um quarto a adicionar os resultados dessas somas parciais, depois um oitavo, etc, etc. E, portanto, isto forma uma hierarquia, ok? E já vamos ver como é que isso é conseguido. Mas isto, portanto, vai escalar de forma com log e, portanto, não temos muitos passos. Estou a imaginar, estamos sempre a dividir por dois. No entanto, em cada passo temos que ter sincronização. Nós precisamos que, ao fim de um passo, ok, todos decidiram, todos terminaram. Próximo passo, todos terminaram. Todos terminaram, estão a ver? Não é lançar e depois há uns processadores que são mais rápidos e isto fica tudo desincronizado, ok? E portanto não vai funcionar. Portanto, um exemplo de código para resolver isto e para já, deixem-me ver, o problema está claro? A solução disto? Sim? Ok? Pronto, então é que está o código para nós tratarmos disto. Não é muito complicado, ok? Reparem, primeiro eu coloco aqui, eu tenho aqui esta variável half, bom, nisso eu vou ler de cima para baixo, também para os que estão em casa. Ajuda a verem esta imagem, porque o que vai acontecer é aquilo que está ali do lado direito em cima, ok? E, portanto, nós vamos ter de repetir um processo. Começamos com a variável half a 100 e vamos repetir, portanto, este processo em que começamos primeiro a fazer um sim. Ok? Este é o momento em que nós vamos sincronizar, ou seja, em que todos, portanto, é a chamada barreira, ok? Sincronização. Todos os processos vão ter de esperar ali, ok? Antes de avançar, ok? E depois há um momento em que todos podem ir avançando, ok? Mas depois de fazerem a sua primeira computação, param ali outra vez. E só avançam quando todos terminarem a sua computação. Estão a ver? Aquilo é uma barreira que permite sincronizar todos os processos. Todos os processos vão chegar a um ponto em que todos chegaram àquela barreira. Portanto, em cada ciclo, para-se uma vez, para-se e está-se sempre a parar até haver o resultado parcial. E vamos fazendo resultados parciais. Queria que ignorassem para já o odd case, portanto é o caso dos ímpares, ok? Porque se você, e vamos focar aqui na linha que diz Next Reduction Level, em que nós o que vamos fazer é o half passa a ser metade, portanto se nós começarmos por 100 passa para 50, se estivermos em 50 passa para 25, etc, etc. Mas vamos assumir que o half neste momento vai estar em oito e vai passar para 4, porque é o exemplo que nós temos aqui em baixo, em que o RAF vai ficar em para 4. Vai ser mais fácil para perceber. Portanto, e aqui, reparem o que é que eu faço. Se o número do processo for menor que 4, o que eu faço é, a minha soma vai ser a soma do 4. Desculpem, imaginem que eu sou o zero, ok? O processo zero. Como o processo zero é menor que 4, a soma vai ser a soma do zero
vai ser igual à soma do zero mais a soma do zero mais 4, ou seja, 4. Então vou somar o zero por 4, que é o que aparece aqui. Claro, o zero por 4 vai ser somado e vai ficar no processo zero. O processo zero é que vai garantir. Reparem que o processo zero vai ser o que vai ficar com o resultado final. Ok? Portanto, eu vou somar o zero com o 4 e em paralelo o 1 com o 5, em paralelo o 2 com o 6 e em paralelo o 3 com o 7. E os resultados vão ficar em 0, 1, 2, 3. Depois da primeira rodada. Claro, estão a ver? Há um caso especial, que é aquele caso em que imaginem que em vez de, por exemplo, é o caso em que temos 25. 25 a dividir por 2 dá 12 e meio, ok? Portanto, dá 12 e sobra 1. Portanto, nesse caso, nós tratamos dos primeiros 24 e o 25º é tratado no zero. É o passo que vocês têm em cima, handle odd case, ok? Aqui em cima. E, portanto, é naqueles casos especiais, ok? Em que eu vou, portanto, se estivéssemos no 25, o valor 25 vai ter de ser colocado no zero, porque o zero é que vai ter, no fim, o resultado final. Faz sentido? Ok? Muito bem. E pronto, depois isto vai-se continuando assim. Depois há ali metade dos processos que fazem o 0, 1, 2, 3. Portanto, na próxima fase, reparem, todos vão outra vez a sincronizar, ok? Portanto, todos param até fazerem as suas operações, ou seja, o 0, 4, o 1, 5, o 2, portanto, neste caso o 0, 1, o 2 e o 3, que são quem estão a fazer a soma, todos têm de terminar e depois todos chegam ao 5, ok? E ficam à espera até todos terem chegado ao 5. Quando todos chegarem ao 5, avança para a próxima fase. Portanto, vamos fase a fase, ok? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Muito bem. Pessoal, eu acho que estamos. Isto aqui deve estar para desligar, portanto, agora vamos parar e continuamos já daqui a pouco, daqui a uns 3, 4 minutos, ok? Até já, pessoal.